Então, novamente, boa noite a todos, né? Nós vamos dar início à nossa disciplina de introdução à agricultura de precisão, noções básicas, né, de agricultura de precisão é o nome da disciplina. Então, a disciplina, ela tem a carga horária de 30 horas, né, 30 horas aula, as aulas de terça e quinta, 7h30, né, como vocês já estão acostumados. Então, são 6 aulas. O roteiro é mais ou menos esse aí, né? Hoje, talvez a aula um pouco mais curta, porque nós vamos falar. Talvez entre um pouquinho na segunda aula hoje, depender do andar aí, do que a gente for conversando. Mas hoje seria a introdução, os conceitos, né? Alguma coisa bem básica, para a gente começar a falar de agricultura de precisão, algumas noções necessárias, né? E aí, já na próxima aula, quinta-feira, vamos começar a entrar, propriamente dito, na agricultura de precisão, falar do que é variabilidade espacial, falar das taxas variáveis, né? O que é uma taxa variável, um conceito muito utilizado, uma metodologia muito utilizada hoje dentro da agricultura de precisão, a taxa variável. Nós vamos tentar elucidar de maneira conceitual e na prática como funciona, né, a questão da variabilidade espacial e taxa variável. Vou falar na quarta aula um pouquinho dos equipamentos de agricultura e precisão, não todos, mas os principais, principalmente aqueles para fazer a taxa variável e para identificar a variabilidade espacial. Então, nós vamos falar um pouquinho de alguns equipamentos, né, de semeadoras, como funciona a questão de equipamentos na agricultura de precisão. Na quinta aula, vamos falar de sensoriamento remoto, que nada mais é do que trabalhar, ver como funcionam as imagens, né, as imagens aéreas, tanto de drones como de satélite, como que se aplica na agricultura de precisão. E a sexta aula, os sistemas de navegação, principal, mais conhecido de todos nós, mais utilizado, o GPS, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso na última aula. É claro, como eu disse, na sequência, às vezes a gente pode inverter ou adiantar um pouquinho uma aula, conforme a gente for indo aí, mas o conteúdo é esse, tá? Então, como vocês já sabem, sempre após a segunda aula da semana, né, no caso na quinta-feira, liberado os testes para vocês fazerem, né, lá na plataforma do CPA, como de costume. Eu tenho a minha maneira, eu faço 5 questões da primeira aula, né? São testes simples de fixação do exercício, fixação do assunto da aula, né? Então, eu passo 10 questões na quinta-feira, né? Aonde são 5 da primeira aula, 5 questões da primeira aula e mais 5 questões da segunda aula, né? De modo que, lá no final, então, como são 10 questões a cada 2 aulas, nós vamos ter 6 aulas, são 30 questões. Então, essas 30 questões é feita a média simples, né? Aonde soma todas as notas e divide por 30, tem a média, né? Se for acima de 6, está aprovado. Esse sistema é bom que vocês já sabem a nota, bem dizer, na hora do que cada um tirou, né? Eu deixo como referência quem, não sei, não conheço todos, mas se tiver alguém interessado em aprofundar, né, como a nossa disciplina são noções básicas, né, mas tem muito mais coisa, muito mais assunto para aprofundar, quem for trabalhar na área, ou quem já trabalha, né, com agricultura de precisão, porque a gente vai ver que é um segmento bem amplo, né, tem aqueles que trabalham na parte de equipamento, tem os que trabalham na parte de software, de computador, propriamente dito, tem aqueles que trabalham com aplicação de taxa variável no campo, tem os que trabalham com drones, com análise de variabilidade, com amostragem de solo, enfim. A agricultura de precisão, ela é muito ampla, né? Dificilmente a gente vai ter profissionais na área que abrange como um todo, né? O cara que é especialista no drone, ele não é o mesmo que é o especialista lá no equipamento que faz adubação, a taxa variável. E por aí vai, né? Aquele cara que trabalha com software não é o mesmo que faz por exemplo, a amostragem
para agricultura de precisão. Então, é um assunto bem amplo, onde existem especialistas dentro de cada área, né? Esse livro que eu deixo como referência, ele é um livro, não é gratuito, né? Depois eu vou passar alguns que são gratuitos, mas esse livro, vamos falar, é o beabá aí para quem vai trabalhar na aula, o beabá que eu digo assim, bem, aprofunda bem mais em cada um desses assuntos, tá? O livro do professor Molim, vocês encontram aí na internet, em alguma biblioteca aí, facilmente vocês encontram esse livro, tá? No próprio, né, no próprio CPA, nós temos a disciplina, nós temos um curso de especialização em agricultura de precisão, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Como eu disse, que os assuntos são tão amplos, né, que nós não, dentro da disciplina, a gente vai sair daqui, que essa é a ideia, vocês saem com uma boa noção do que é agricultura de precisão, mas a gente sabe que o assunto é bem amplo e, e até indico, recomendo para vocês, tem um curso de especialização em agricultura de precisão, aqui na nossa escola mesmo, no CPA, que é muito válido, é muito bom, muito importante. Aí sim se aprofunda um pouco mais dentro de cada assunto, tá? Quem quiser baixar gratuitamente esses 3 livros, os 2 primeiros aqui, ó, é da Embrapa, Resultados de um Novo Olhar e Um Novo Olhar, né? É uma coletânea de trabalho de diversos autores, onde se mostra aí muito sobre agricultura de precisão, né? Alguns artigos científicos, outros menos científicos, e esse outro livro também gratuito, sobre agricultura de precisão no Rio Grande do Sul. Lá tem bastante coisa desenvolvida a respeito do assunto. Então, são livros gratuitos, que só colocar aí na internet vocês conseguem baixar, tá? Fazer o download. Quem quiser aprofundar um pouco mais, fica a dica aí, tá? Bom, na aula vocês podem perguntar, fica à vontade pode me interromper, é legal, a gente bate um papo, se eu puder responder durante a aula, ou abre o microfone, ou participa via chat, né? Pode escrever a pergunta no chat. Se quiser perguntar depois da aula, a hora que a gente termina a gravação, fica ligado aqui para quem quiser conversar mais um pouco offline, que eu digo, fora da gravação, né? Ou pode escrever via e-mail, ou meus contatos, fiquem à vontade, tá? Eu deixo sempre um material complementar para que vocês deem uma lida, né? Eu sempre deixo algum artigo, alguma reportagem que vai estar junto, ou alguma apostila que vai estar junto lá com o material de vocês na área do aluno, na plataforma do CPA, tá? Então, no final da disciplina, a nossa ideia que o aluno deverá saber os principais conceitos, né, de agricultura de precisão, a importância da agricultura de precisão, tanto no aspecto regional como nacional, algumas perspectivas aí dentro da agricultura de precisão, e alguns aspectos, né, operacionais, um pouquinho da operação e algumas ferramentas para se trabalhar, para fazer agricultura de precisão, tá? Quem não me conhece, sou professor aqui no CPA, já vai para 4 anos e meio, 5 anos, né? Eu sempre trabalhei em usina e fui fazer o meu mestrado, estou fazendo meu doutorado, fiz os meus cursos de especialização e participei em bastante implantação de agricultura de precisão, né? O tempo que eu estava em usina, participei, colaborei, sou um curioso, gosto de aprender, li bastante, fiz alguns cursos, então isso aí me dá um pouco de conhecimento para poder estar aqui falando com vocês, tá? Então, o que eu disse, a ideia a gente sabe que é uma área, agricultura de precisão, onde ela é extremamente no futuro, né? Vamos falar assim, a gente, inclusive, começa a partir de amanhã um workshop no CPA, comemorando os 17 anos da escola, onde na semana que vem é minha vez de apresentar com outros colegas, falar um pouquinho sobre a agricultura 4.0, que é um passo um pouco adiante até da agricultura de precisão, que a agricultura de precisão já é uma realidade, né? Então, quando a gente fala em agricultura 4.0, a gente está dizendo da 4ª geração
da agricultura, né? Nós já tivemos uma quarta geração, revolução, né? Quarta revolução da agricultura. E como na indústria, né? Na indústria nós já estamos na quarta revolução, e nada mais é do que a era da automação, né? Então, a agricultura 4.0 é isso, é agricultura automatizada. Automatizada em quê? Em tudo, operacionalmente, mecanicamente, coleta de dados, informações, análises, tudo feito de forma autônoma e automática, né? Aí, sempre pergunta, né? Como é que fica o operador? Como é que fica o trabalhador, o operador de máquina? Vai perder o emprego? Não, pelo contrário, né? Por quê? Uma empresa que tem a proposta de automatizar, de investir em tecnologia, com certeza ela tem maiores resultados, tem maior produtividade, tem uma maior produção, maior competitividade no mercado, enfim, a empresa cresce, né? E a gente nunca viu uma empresa que cresce e diminui o número de funcionários. Não, toda empresa que cresce, ela aumenta o número de funcionários. Mas os funcionários diferenciados, né? Como eu disse, o operador não vai perder a sua função, mas ele vai ter que estar mais capacitado, né? Ele vai ter que saber trabalhar com informática, ter que trabalhar com internet, não pode se assustar quando vê um display de uma máquina na frente com um computador no painel da máquina, o operador não vai poder se assustar, né? Porque toda máquina vai ser assim, toda máquina vai ser automatizada, ligada por GPS, um computador a bordo, e o operador, cada vez menos, ele vai operar. E sim, operar, dirigir, pilotar a máquina, né? E sim, ele vai estar focado na correção, nos ajustes, nos resultados que a máquina está fazendo, e esses resultados vêm de forma online, né? Tanto o gerente como o operador, ele já vai ter seus resultados ali de imediato, online. A cada segundo ele já tem os resultados dele, do que ele está trabalhando. Então, é uma revolução na agricultura que todos nós que estamos no setor vamos nos deparar. Hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai estar dentro de uma máquina com um computador. E esse é o futuro da agricultura, tá? Então, por isso que eu vou começar falando da informática, né? Eu já disse alguma coisa, que sem a informática hoje a gente não consegue trabalhar, né? Que nem eu escrevi aqui na indústria e no comércio, a informática já faz parte, né? A gente entra no supermercado, quando a, a caixa passa o código de barra, já dá baixa no estoque, e quando o estoque chega no limite mínimo, já faz o pedido de compra. Tudo isso informatizado, né? Toda loja que vai comprar um sapato, a pessoa lá do vendedor, ele confere se tem no estoque, né? Porque se foi feita a venda, tem que estar baixo no estoque, ou seja, tudo informatizado. As fazendas, as usinas, né? Imagina se nós não tivéssemos um sistema na usina aonde fosse automatizado a entrada e controle dos caminhões, a pesagem e a moagem diária, né? Não muito tempo atrás, quem era de usina lembra que bom, não é da minha época que eu trabalhava, né, mas na época do meu pai, era feito tudo, a anotação dos caminhões, tudo à mão, era um caderno, onde cada caminhão que pesava, tirava o seu peso, anotava lá uma linha no caderno, da pesagem daquele caminhão, e só no fim do dia que sabia o quanto que a usina tinha moído, quanto de cana que tinha entrado, porque tinha que alguém somar, linha por linha, dava erro, um somava, dava um valor, outro somava, usina grande, chega lá, 500, 1.000 viagens por dia, imagino que você somar 1.000 viagens no dia, então tinha erro, tudo mais, e você não conseguia saber hora a hora, né? Hoje a gente quer saber o quanto que a usina moeu nesse exato momento, 19h48, você vai lá na balança, você passa um rádio e o cara te fala exatamente quanto que a usina moeu, quanto que entrou do caminhão de cana e os resultados daquela cana, enfim, graças à informática, né? Então, todo o monitoramento, todo o controle, todo o planejamento só se faz com informática, né? Então, nós temos que estar antenado. Aquela pessoa que tem medo, se assusta com a informática, tem que ir se familiarizando
com computador, com tudo mais, apesar do que nesse período de pandemia, cada vez até as aulas, né, estão online, então a gente está perdendo cada vez mais o medo aí de tá trabalhando com, com sistemas de informática. Então, como eu disse, né, a informática, ela na agricultura, ela traz muitas vantagens, né, principalmente no gerenciamento, né? Hoje, o administrador, ele tem mais tempo para tomar as decisões, ele não precisa ir lá no campo, né? Por exemplo, eu vou dar muito exemplo de usina, que foi sempre onde eu trabalhei aí por 15 anos, né? Fez diversos cargos de usina, chegando à gerência, então eu trabalhei muito com gerenciamento, né? A gente sabe que uma usina grande, a gente não tem capacidade de visitar todas as frentes, né? De colheita, por exemplo. É, às vezes você consegue em uma no período da manhã e outra no período da tarde. Então, e aí, como é que fica, né? A gente consegue fazer hoje um gerenciamento melhor do que se fazia antes. Por quê? Porque a gente consegue ter todas essas informações que nós precisamos de modo online, através da informática, a gente na sala, no escritório, a gente consegue saber a velocidade de cada colhedora, o consumo, onde cada uma está, onde cada caminhão está, que caminhão está parado, que frente que está normal, que onde tem fila, enfim, a gente consegue saber qualquer dado operacional e de produção, né? Se eu quiser saber a produtividade daquela área, a gente consegue saber tudo sentado na cadeira no escritório, né? Só que vale frisar também, né, que técnico agrícola e agrônomo de escritório não é completo, né? Tem que ter, sim, conhecimento no campo, porque de nada adianta você ter acesso a milhões de dados e não saber interpretar, né? Porque você tem que saber, por exemplo, se uma máquina, quando ela não está colhendo, ou se a colheita está abaixo do esperado, você tem que, no mínimo, saber quais são as condições daquela área para a colheita estar desfavorável, né? Se é uma área com alto declive, com pedras, com outras dificuldades de sistematização de terreno, a gente sabe que não adianta eu olhar no computador e dizer, só falar que essa máquina não está trabalhando. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que ir a campo, tenho que saber. Então, que eu digo assim, né? Tem que conhecer o campo para poder administrar pela informática, né? Não adianta só ser bom de informática, porque senão pegavam um técnico de informática, punha lá para tomar conta da fazenda, falar, só preciso de informática. Não, primeiro você precisa conhecer o campo, primeiro você precisa conhecer quais as realidades lá no campo para poder entender os dados que chegam, né? A quantidade de dados que chegam, que armazena, é muito rápido, são muitos dados, são planilhas enormes, 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 onde a interpretação exige muito cuidado, né? Porém, pela quantidade de dados, sempre fica mais preciso a nossa administração, a nossa tomada de decisão, né? Quando você tem bastante dados, você tem mais segurança para tomar uma decisão, né? Porque pensou se a gente sempre tiver que pegar o telefone e ligar para o vizinho para perguntar, né? E aí, o que você tem feito? E aí, deu resultado? E aí, quando você aplicou aquele produto, deu certo? Você não precisa mais ligar para o vizinho, né? Que você vai ter os seus dados ali online de forma instantânea. Você tem um conjunto de informações e isso aí vai te dar a própria segurança, porque a informação é da sua propriedade, né? Que você gerou os resultados, os dados, os cálculos, então você tem mais segurança para toda a tomada de decisão, tá? Então, como eu disse, a automação dos processos, é isso que a informática trouxe, né? Tudo em todos os trabalhos, né? Não só nas máquinas, mas preparo de solo, usos defensivos, tratos culturais, colheita, enfim, permitiu aí uma maior velocidade nas tarefas, né? E, consequentemente, os ganhos de rendimento e aumento da lucratividade, né? Porque tudo que a gente fala é para chegar no maior lucro, né? A gente não está falando só em aumento de produção e rendimento, a gente está falando em lucro, né? Toda empresa comercial visa lucro, tá? Então, como eu disse, na informática, a agricultura de precisão, ela é totalmente dependente de processamento de dados, né? De computador. Então, nós temos computadores, né? Na nossa frente, o operador da máquina, o computador dele não está lá na mesa, né? O computador dele está ali atrás do volante.
Então, é informática, é computação. Está ali no painel da máquina, trabalhando de maneira integrada com o computador lá na central de controle, né? Então, é isso que é agricultura de precisão. Então, a partir do momento em que se conseguiu inserir um computador na máquina, né? Um computador de bordo, você conseguiu inserir um computador, que na verdade é o mesmo computador que vocês estão assistindo a aula, que eu estou utilizando aqui, é o mesmo computador que tem lá na máquina, né? Só com funções diferentes. Ao invés de ele ficar usando o Word e o Excel, ele está usando, aliás, o Excel usa muito na, nas planilhas da máquina, nos resultados, né? Então, é um computador que está lá atrás do volante. E agora, com a facilidade que nós temos, os sistemas de navegação via satélite, o GPS, nós vamos ver que não é só o GPS que existe, né? Na aula sobre isso, nós vamos falar que GPS é um deles, né? Então, imagina a agricultura de precisão, agora, quando se encontrou um computador na máquina e um sistema de localização, onde você pode saber onde a sua máquina está, e o seu computador te trazendo suas informações, aí pronto, aí nós temos agricultura de precisão, né? Então, esses dois equipamentos são imprescindíveis, um sistema de navegação e um computador. Em posse dessas duas ferramentas, nós já podemos desenvolver agricultura de precisão, tá? Na nossa agricultura. Tem alguns softwares, eu vou dizer, não especificamente, não se atentem ao nome do software, sim, o que é que nós temos hoje na agricultura que nos auxiliam, né? Por exemplo, esse software que eu estou apresentando aqui é gratuito, lá da Universidade de Viçosa, ele é de receituário agronômico, ou seja, ele traz uma base de dados aonde você entra lá com o problema que você está, qual ou a praga, ou a doença, ou a planta daninha, principalmente, que você tem, e você entra lá e ele já te dá pronto um receituário, já te diz qual produto que você tem que aplicar, ele te diz qual a dosagem, e ele já vai te apresentar todos os produtos que estão utilizados, que são autorizados para se utilizar naquela cultura que você está trabalhando, qual o produto que você pode para controlar aquela praga na sua cultura, e de que maneira fazer isso. Ou seja, é um software que você pode ter dentro da sua máquina, e você está lá trabalhando, e você mesmo já vai poder fazer uma recomendação de controle de uma praga de dentro da sua máquina. Você já vai ser capaz de tomar decisões, né? Então, quando eu digo que cada vez menos nós vamos precisar de um gerente lá na sala dando as coordenadas, ou seja, não que não vamos precisar de um gerente, ele vai estar preocupado com outras coisas, porque dentro da máquina já vai ser possível se resolver tudo, né? Então, mesmo um operador, aquele que não se preocupava em aprender, ele vai ter que aprender, porque vai ter muitas funções para fazer dentro da máquina. Então, estou dando só alguns exemplos, né? Esse outro software aqui, você com a análise de solo na mão, ele já te faz a recomendação, já te faz o cálculo de calagem e adubação. Ou seja, você não precisa alguém não precisa te levar em mãos o quanto você tem que adubar, o quanto que você tem que regular, o quanto que tem que cair por metro. Não, você vai simplesmente inserir a análise de solo. Se não me engano, vocês já fizeram a disciplina de fertilidade, né, onde se fala dos resultados da análise de solo. Então, você, em posse da análise de solo, você insere os resultados no computador da máquina e ele já vai te dar a recomendação de dosagem, já vai te dar a recomendação da calagem, da adubação, enfim, em cima do seu próprio solo. Você vai ter a recomendação e já faz os próprios ajustes para a máquina, né? De forma automática, já faz os ajustes de dosagem de dentro da cabine, né? Olha que moderno, que pé que nós estamos, né? Esse aqui também é um outro software que faz isso também. Ele trabalha com manejo de fertilidade do solo, mesma coisa, ele te dá suporte, né? Você coloca aqui, ó, o produto que você vai aplicar, o nitrocálcio, você põe aqui qual que é o NPK que você tem, que é um 2200. Então, você insere qual produto que você vai aplicar, você insere a sua análise de solo,
qual é o produto que você vai aplicar, ele já te dá a dosagem pronta para você colocar na máquina e já sair trabalhando, tá? Tem outro software especificamente para controle de pragas, né, que é a mesma coisa. Olha aqui tem as opções aqui, se é planta daninha, se é praga, se é inseto, aqui, ó, se é um inseto, qual que é o fungo, enfim, você diz qual que é a cultura que você está, aqui você põe aqui a cultura do abacaxi. Então, você clica aqui, cultura do abacaxi, e clica em pragas. Você põe o nome da praga aqui, ele já vai te dizer como é que você faz o controle, né? Já vai te dar quais os produtos são cadastrados para aquela praga, para aquela cultura, né? Pelo Ministério da Agricultura, que você pode estar trabalhando. Ou seja, computador, computação, informática dentro da máquina, né? Fazer as amostragens de solo, tem softwares hoje que ele já te diz, né? Você lança lá o mapa de variabilidade espacial, ele já te libera prontamente o quadriciclo, que geralmente é o mais utilizado para fazer agricultura de precisão, é o quadriciclo, né? Então, você insere lá o mapa de variabilidade espacial, ou antes mesmo disso, né, você vai na propriedade que você tem que fazer a amostragem de solo, ele já te diz aonde você tem que fazer as coletas, né? A gente pode ver aqui o que a gente chama, a gente vai falar sobre isso na aula que vem, mas que são os grids de amostragem, onde você tem que coletar as amostras. Enfim, você insere o mapa, e que mapa que é esse? O mapa do Google Earth, né? Porque eles têm as coordenadas. Então, você insere o mapa da área que você quer fazer, você pede para o software te dizer aonde você tem que fazer a amostragem de solo, né? Então, ele vai te caminhar, você diz a cada quantos hectares você quer uma amostra, você fala lá, cada um hectare quer uma amostra. Então, ele vai te guiar via GPS aonde você tem que ir com o seu trado para fazer a amostragem, tudo via computador da máquina, né? Enfim, outros aqui, ó, outros softwares que faz toda a gestão da fazenda, né? Se você quiser saber aquele bom exemplo, está aqui arroz, aquele arroz que está sendo carregado no caminhão, você pode saber de imediato que máquina que colheu, que operador que colheu, que talhão que veio, que cultivar que foi, que adubação que recebeu, que produtos foram aplicados, né? E isso vai ser cada vez mais necessário, né? Essa rastreabilidade que chama, né? Você poder rastrear o seu produto, a sua produção, né? O próprio mercado exige isso, né? Para exportação, por exemplo, o pessoal te pede toda a rastreabilidade, quer saber de onde veio, quem plantou, com que adubou, com que defensivo utilizou, enfim, essa rastreabilidade. Então, nós temos softwares da máquina que também nos permite fazer isso, tá? Então, assim como eu falei que a informática é essencial, também temos a internet, né? Sem internet na agricultura, também nós não vamos conseguir fazer agricultura de precisão sem a utilização de internet, tá? A internet é algo que não tem dono, isso, por um lado, é bom, é ruim por um, mas bom para o outro, mas a internet, se você já parar de pensar, não tem dono. Quem que é o dono da internet? Ninguém, né? A internet está lá, é só você abrir seu celular, você usa, faz, baixa coisa ou insere coisas, né? A internet está aí para ser utilizada, né? É, e na agricultura não é diferente disso. Como que na agricultura, né, a gente sabe que em alguns pontos não chega sinal de internet no celular, mas tem que dar um jeito, tem como fazer chegar, né, na propriedade, vamos pensar em termos de uma fazenda, se não tem sinal naquela fazenda, o gestor, o administrador da fazenda, lá da sede, ele não vai conseguir ter os acessos, né, então, antigamente não tinha a opção, mas hoje a internet pode chegar via cabo, via rádio, via satélite, enfim, se você instalar uma antena lá na sede da fazenda, você tem internet. E para quem for fazer agricultura de precisão, tem que ter internet na sede da fazenda, né? Porque senão a gente não consegue acompanhar, né? Sem internet a gente não vai fazer nada, né? O que eu falei aqui, ó, imagina antigamente, não, dependendo da idade, né? Era tudo feito com rádio, era feito recado, você mandava o recado no ônibus, ou você mandava o recado no carro que passava lá, ou você mandava uma carta, ou você escrevia no papel de pão a pergunta para o seu vizinho,
e esperava a resposta chegar. Hoje eu não preciso escrever no papel de pão e perguntar para o vizinho, né? Eu, pela internet eu sei o que se faz no mundo inteiro e eu mesmo tenho a resposta para minha dúvida, né? Toda dúvida que eu tiver do que fazer lá no campo, eu consigo perguntar para qualquer um, qualquer lugar do mundo, né? E barato, né? A gente falou hoje, além de ser uma realidade, é quase que gratuita, né? A internet é gratuita, salvo algumas exceções onde tem que ter uma assinatura, né? No mínimo, ou de celular, ou quando faz via satélite, tem que ter alguma empresa aí que faz a gestão da transmissão, mas é muito barato, né? Perto do benefício que nos traz, a internet é gratuita, né? E para que o agricultor é imprescindível a utilização da internet na agricultura hoje, principalmente a meteorologia do campo, pesquisa de mercado, de preço, e a comercialização, né, compra e venda dos seus produtos, né? Isso pode fazer a qualquer 24 horas por dia, todos os dias, né? Saber qual que é a cotação do seu produto, aonde está sendo vendido, onde está sendo comprado, preço de equipamentos, o que nós temos de lançamento de equipamentos, comércio, comercializar e comprar os seus insumos, vender seus produtos, enfim, a gente faz tudo pela internet, né? E principalmente isso aqui, ó, a meteorologia, a gente sabe que não, a menor parte dos agricultores tem irrigação, e então a agricultura é totalmente, principalmente o plantio, é dependente das chuvas, né? Dependente da previsão do tempo. Então, o agricultor como nunca utilizou a internet para ver a tal da previsão do tempo, né? Eu acho que é um dos sites mais consultados da agricultura, é a meteorologia, a previsão do tempo, né? Ainda mais esses tempos, esses dias agora, como nós estamos. Então, até tem uma informação, 40% dos brasileiros elencam o clima, os brasileiros produtores, né, elencam o clima como o desafio mais importante, né? Olha, 40% dos agricultores dizem que é maior, isso comparando, ó, tem pragas, tem doenças, tem aumento de preço, tem imposto, tem, tem equipamento, tem máquina, tem compra e venda, tem tudo, mas veja só, dentro de tudo, 40% do que o produtor se preocupa hoje é exatamente com o clima, né? Então, por isso que eu digo que o monitoramento do clima na propriedade, através da internet, é a solução desses 40% do desafio que os produtores hoje mais se preocupam, né? Então, tem alguns sites que eu digo que são importantes, assim como leitura, sabe? Eu lá atrás eu disse que eu deixo um material de leitura para vocês. A gente tem que, se eu puder dar uma dica, um conselho a todos, que eu digo por experiência própria, a leitura é fundamental. Você lê, não é ler artigos técnicos, aqueles artigos cacos, não, lê livros, lê revistas, sabe? Especializado, pega lá a revista da sua área, quem trabalha com cana, com laranja, com, com eucalipto, né? O florestal, o que for. Procurem ler o material que tem, procurem na internet, né? Então, a gente tem muitos sites bons, eu vou até dizer, recomendar alguns sites aqui para vocês, por isso que eu estou falando isso. Então, quando a gente está lá em casa sem fazer nada, deixa um pouquinho rede social de lado e costume, crie um hábito de ler, se eu puder dar uma dica, né, um conselho, crie um hábito de ler mais assuntos técnicos, artigos da área, eu garanto para vocês que o resultado disso na empresa, o crescimento de vocês, vocês tirarem 1 hora por dia para fazer uma leitura, vocês vão ver que no mês dá 30 horas, no ano dá 360 horas de leituras, um curso de pós-graduação, um MBA, tem 360 horas, ou seja, 1 hora de leitura por dia. Vocês fizeram, eu garanto que vocês têm uma promoção no emprego, um aumento de salário depois de um ano, porque isso, quando a gente tem leitura, a gente sabe falar bem, a gente sabe comunicar, a gente sabe, a gente perde todo o medo de falar em público, perde todo o medo de opinar numa reunião, né? Você vai lá numa reunião com a diretoria, se você tem uma boa leitura, se você tem conhecimento do assunto, você tem coragem de falar, de se expressar,
aí você se destaca no meio dos demais. Então, né, deixar um pouco de aqueles que querem crescer, aqueles que querem ter um futuro rápido. Eu digo que eu fiz assim e deu certo, né? Enquanto muitos estavam lá atrás de ficar em passar a manhã inteira no Facebook, tira algumas horas para fazer uma leitura de artigos técnicos da área de agricultura e vocês vão ver a diferença, né? Ao invés de ficar lá perdendo tempo no WhatsApp, perde um tempinho na leitura de artigos, eu garanto. Então, ó, aqui o IMET é um site do governo, aonde é ele que a gente sabe que quem faz a leitura da previsão, quem tem os radares, que faz todo o cálculo de previsão, é o governo, né? Quem é dono do satélite. Quando a gente fala lá do clima-tempo, ou qual outro lá, esses sites que dão a previsão do tempo, eles não têm satélite. Eles precisam utilizar um satélite. Que satélite eles utilizam? O do IMET, que é do Instituto Meteorológico do Governo, né? Então, você entra aqui nos satélites, então você tem aqui você consegue fazer a sua previsão do tempo. O que essas empresas fazem? É lógico, pegar pronta a previsão é mais tranquilo, mas qualquer um pode fazer uma previsão do tempo, claro, tendo conhecimento, mas através dos que, quando a empresa faz a previsão do tempo, o que ela está fazendo? Ela está vendo análise de dados dos últimos 5 anos, que quando a temperatura estava X, a velocidade do vento é aquela, a temperatura é aquela, a radiação solar é aquela, naquela região, tantos por cento das vezes choveu 5 milímetros. Então, ele falou, ó, nos últimos 5 anos, quando eu tinha essa temperatura, essa velocidade do vento, essa umidade do ar, nesse local, choveu 5 milímetros, 50% das vezes. Então, vai estar lá a previsão do tempo, 50% de chance de chover 5 milímetros. Então, essas empresas, que nem o Climatempo, elas só fazem esses cálculos através dos satélites do governo, tá? O CPTEC já dá a previsão pronta, que é do INPE, né? O INPE ele te dá as informações do satélite e o CPTEC já te dá a previsão pronta. Eu gosto também bastante dos radares aqui da IPMET, é um que eu particularmente deixo no meu um atalho já na tela do meu celular, porque a gente consegue ver online a foto, de mais fácil interpretação. A gente vê a foto do satélite naquele exato momento, né? Pega aqui o estado de São Paulo, você vê essa foto desses dias, né? Dá até inveja dessa chuva que está aqui. Mas você vê online, no exato momento que você abrir o seu celular, você vai ver exatamente como estão as nuvens em cima da nossa cabeça, né? Então, é um site bem legal que eu recomendo aí que vocês deixem. Quem for utilizar a meteorologia, é o mais fácil e mais seguro de se utilizar, né? E na agricultura a gente usa, por exemplo, na usina, a gente vê uma nuvem dessa de chuva chegando, né? Você tem uma frente de colheita que está um pouquinho mais para frente aqui. Você sabe que vai chover ali. Ora, se é um lugar que depois que chover você não consegue tirar as máquinas, o caminhão não consegue sair, seu trator vai ter dificuldade. Então, ó, você olhando aqui, você tem certeza que a chuva vai chegar, você já toma as providências, você já sai retirar seus caminhões, já vai recolher suas máquinas, que a chuva vai chegar ali. Então, não só a previsão de amanhã, mas a previsão daqui a alguns minutos, né? Então, o IPMET aqui da Unesp, ele dá essa possibilidade da gente fazer a previsão daqui 1 hora, daqui a alguns minutos, como que vai estar a chuva. Então, o Climatempo, você já conhece, né? Que ele dá a previsão específica. Outro site que eu recomendo que vocês conheçam, né? Principalmente quem trabalha com defensivo agrícola, tem obrigação de conhecer esse site aqui do Ministério da Agricultura, que é o Agrofit. O que é o Agrofit? Nem todos os produtos podem aplicar para todas as pragas e para qualquer cultura, né? Então, nós temos, mesmo que a doença seja a mesma, por exemplo, eu tenho a ferrugem da soja, eu tenho um produto que é classificado, que é registrado pelo Ministério do Meio Ambiente para controlar a ferrugem da soja. Se eu tiver essa mesma ferrugem na cana, mas não é autorizado eu aplicar esse produto da soja na cana, é multa, é fiscalização, enfim, tem um produto específico para cada praga, para cada cultura. E onde eu sei isso? Aqui no Agrofit, esse site. Vocês entrarem aqui só colocar lá no Google, lá, Agrofit,
já vai abrir o site de vocês. Então, vocês colocam a praga que vocês querem controlar, a cultura que vocês querem controlar, eles vão te dar relação de todos os produtos que você pode aplicar, tanto por fabricante, por ingrediente ativo, já vai te dar as dosagens, já vai te dar a bula completa do produto e o que você pode aplicar para controlar determinada praga em, na sua cultura. Não só praga, né, mas que nem maturadores, todo tipo de defensivo, insumo, aqui no Agrofit te diz qual que você pode estar trabalhando na sua cultura, tá? Outra coisa que a gente vai utilizar bastante na agricultura de precisão são as imagens aéreas, né? Então, nós temos bastante sites, a gente eu vou tentar, durante a aula, se der uma acelerada, trabalhar mostrar para vocês como trabalha com o Google Earth, mas o Google Earth Pro, se vocês conseguem ver aqui, não é o mesmo Google Earth, mas é gratuito. Então, ó, vocês baixarem lá o Google Earth Pro. Esse Google Earth, a gente consegue medir o terreno da sua casa, por exemplo. Você vem aqui, tem uma reguinha aqui, ó, que é a reguinha, você põe lá medir. Você mede uma linha, você mede uma área, você mede um círculo, você mede o que quiser, né? Eu pus essa imagem aqui do Brasil, mas vocês sabem, quem já abriu o Google Earth sabe que vai dando zoom, dando zoom, dando zoom, chega até o telhado da sua casa. Então, por aqui, você consegue medir qualquer coisa, medir em 3D a altura do muro, consegue medir dentro do talhão, você tem um pedaço lá que pegou fogo. Você quer saber, né, o meu talhão de 20 hectares, quantos hectares pegou fogo? Se eu abro o Google Earth, eu encontro o meu talhão, eu consigo medir. Essa ferramenta, essa reguinha aqui, ó, eu consigo medir exatamente. Você marca os pontos, te dá exatamente quantos hectares, né? Tem lá 0,1 hectare, ele te fala qual que é a medida exata daquele lugar que você quer fazer, né? Então, eu recomendo que vocês baixem esse programa e dê uma fuçada, né? Se quiser saber o tamanho do talhão, saber o tamanho da propriedade, fazer qualquer medida, distância. Você quer saber a distância, se você for por um caminho, qual vai ser a distância? Se eu for por outro caminho, é mais longe ou mais curto? Então, eu consigo fazer todas essas medições através aqui do Google Earth Pro, gratuito. Eu tiro medidas e distâncias e faço tudo. Só um clique no mouse de onde você quer ir, você vai clicando a distância, o carregador ou o talhão, ele te vai dando tudo o que você precisa saber, tá? Então, é um site bem legal. O IBAMA também tem um banco de imagens lá que pode ser muito utilizado também na parte de estimativa de produção, principalmente em estimativa diária, né? Site da Agência das Águas, Agência Nacional de Água, né? Você precisa saber se você pode retirar água de um determinado rio, quais as regras para retirar uma água, quais as que eu posso, que eu não posso descartar no rio, quais as regras que tem, né? O quanto que eu posso tirar de água, como eu faço para tirar uma outorga, para utilizar, para fazer uma irrigação. A gente entrar aqui no site da ANA, Agência Nacional de Águas, a gente tira todas essas informações. No site do IBGE também, vocês veem aqui, ó, imagens do território, você coloca as coordenadas geográficas, você tem fotos em altíssimas resoluções de todo o território nacional no site do IBGE. Cartas e mapas de tudo que vocês imaginarem, vai ter lá. Vocês entrarem aqui no site do IBGE, logo na página inicial vai estar lá, ó, cartas e mapas. Entrem aqui, vocês têm todos os mapas do Brasil. Vocês entrar aqui, imagens do território, vocês têm todas as imagens de qualquer lugar que você precisar de uma imagem aérea. Você entra aqui no site do IBGE, nesse banco de imagens aqui, você dá as coordenadas geográficas. Ah, mas como é que eu acho a coordenada geográfica? Você entrar no Google Earth, para o mouse em cima, lá no cantinho. Deixa eu ver se aqui tem onde. É que aqui eu não estava com o mouse em lugar nenhum, mas se eu paro o mouse aqui em cima, aqui no cantinho ele já me dá a coordenada exata, que nem aqui está me dando a altitude, que eu estou 11 mil quilômetros, porque a imagem que eu estou está 11 mil quilômetros. Então, se eu paro o mouse em cima aqui, já me dá as coordenadas exatas. Se eu tenho as coordenadas latitude e longitude, eu consigo baixar a imagem em altíssima resolução daquele ponto pelo site do IBGE. O próprio Google Maps, né, que eu falei aqui, vocês conseguem tirar todo tipo de mapa, medida, preços dos produtos, né, a gente está falando de internet, o produtor utiliza muito para fazer as cotações, saber os valores
da Bolsa, o local oficial de você saber o preço das commodities no Brasil é através do site da Bolsa de Valores, né? Saber o preço do açúcar, preço do feijão, o preço do arroz, o preço da carne, é tudo pelo site da Bovespa que você tem exatamente nesse momento qual que é o valor que está sendo negociado, por exemplo, a arroba do boi, né? Você não precisa perguntar para o seu vizinho por quanto que ele vendeu ontem. Você abre o site da Bolsa de Valores e você sabe quanto que está o valor da arroba nesse exato momento, se estiver durante o pregão da Bolsa. Quem trabalha com cana e precisa saber o valor da tonelada de cana, é por aqui que eu vejo, né? O site da Consecana, o valor preciso da cana na data de hoje, o valor do ATR, né? Através do valor do ATR, a gente consegue calcular, né? Se eu tenho o quantos quilos de ATR tem minha cana, eu multiplico aqui pelo valor do quilo do ATR, que nem lá, minha cana tem 140 quilos de ATR por tonelada. Então, eu venho aqui, ó, no site da Consecana e vejo aqui, ó, o valor do quilo da ATR. Então, eu faço lá, meus 140 quilos de ATR por tonelada de cana, vezes 0,5719 centavos, eu tenho o valor da minha tonelada de cana. Simples assim, o cálculo. Então, no site da Consecana é o valor oficial do ATR, o valor da cana eu encontro lá. E é um site legal também, que lá vocês encontram muitos relatórios, muitos artigos, é o que eu digo, né? Quando a gente está lá sem fazer nada, abre o site da Consecana, por exemplo, entra aqui, ó, tem lá umas apostilas, ó, qualidade da matéria-prima. Você entra lá e vê apostilas sobre o assunto de cana, de diversos tipos de assuntos, material gratuito. E o site da UDOP também é um site bem interessante, até quem está procurando um emprego em usinas, aqui tem bolsa de serviços, né? Tem, vocês procurarem em algum lugar aqui, ó, serviços. Tem bolsa de empregos, tanto quem está procurando emprego, como quem está oferecendo emprego. Aqui tem muitos e muitos e muitos, tudo em usina. Quem quiser emprego em usina, saber onde tem, entra aqui que vocês vão achar no site da UDOP, tá? E outra coisa, quem quer saber quais as usinas por região, em qualquer lugar do Brasil, vocês entrarem aqui ó, em mapas, eu recomendo também que vocês entrem, tem que ter curiosidade nas coisas. Entra no site da UDOP, vem aqui mapas. Aí ele vai te perguntar onde você quer saber usina. Você põe lá, Estado de São Paulo, ele vai te dar um mapa do Estado de São Paulo com todas as usinas. Um alfinete em cada usina. Você para o mouse em cima do alfinete, ele vai te dar o telefone da usina, o endereço da usina, o e-mail da usina, o nome do gerente, o nome do diretor, enfim. Apesar dos nomes, eu acho que eles tiraram, mas você para o mouse e o alfinete em cima, ele já vai te dar todas as informações que você precisa da usina para mandar um currículo, o telefone, quais as usinas que tem. Você quer saber na sua região, você vai dando um zoom no mapa de São Paulo, você chega aqui em São Carlos, aí vai te dar todas as usinas que você tem aqui na região, contato, o telefone, o e-mail, é bem legal, entrem lá, tanto na Bolsa de Emprego como nos mapas das usinas que nós temos, tá? Outra que é bastante utilizado na agricultura são sites de EPI. Esse site aqui, eu gosto dele, ele tem umas promoções relâmpago, e já comprei coisa nele. Eu não estou fazendo propaganda, não, porque estou só falando que é bom. Tem propaganda relâmpago, às vezes que nem pega aqui, ó, dei um print lá, luva que é Vilar 9,90. É uma luva que custa 50, 60 reais. E de repente eles põem uma promoção lá. Esses dias tinha promoção de óculos com CA, né? Óculos de segurança, escuro ou não. Tava por, se eu não me engano, 3 reais. 3 reais. Você comprava 10 por 30. Eu pedi, deu 3 dias, estava aqui em casa, chegou 10 óculos de segurança. 5 de grau, 5 claro. Então, isso aí o produtor também utiliza, né? O produtor tem que usar o EPI, então na internet a gente acha bastante sites que vendem, né? A gente tem costume de ir lá deixar acabar, ir lá na cooperativa, ir lá na revenda, comprar EPI, paga bem mais caro. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar EPIs bem baratos. Então, como nós estamos falando de informática e agricultura, estou só recomendando. Esse site aqui, ó, do Grupo Cultivar, quem quiser ter informação, vocês entram aqui, busca.
Assim como no site da Globo Rural, falando, não estou fazendo propaganda, não, estou falando que é bom, apesar de que, né, tem gente que gosta da Globo, tem gente que não gosta, isso aí não me interessa, se gosta ou não gosta. Estou falando o seguinte: vocês entrarem no site da revista Globo Rural, ou então aqui no Grupo Cultivar, e põe aqui busca, tem que ter curiosidade, vai lá e clica lá cultura que vocês querem saber, põe lá, clica lá e põe cacau. Você põe aqui, ó, como plantar cacau, no site da Globo Rural. Por que eu recomendo? Porque assim, não vai ter propaganda, né? Você não vai pular como plantar cacau, como plantar abacate, como plantar cana, como plantar qualquer outra coisa, e vai aparecer lá uma propaganda de uma multinacional te falando para aplicar o produto dela. Não, não vai ter nada disso. Por isso que eu acho legal, por isso que eu recomendo. Você põe lá como plantar qualquer cultura. Vai te ensinar, vai te mostrar como é que é o traço, como é que é a adubação. Então, tem que ter curiosidade. Se quer plantar lá no quintal de casa uma planta, um punhadinho de girassol, entra num site desse aqui, ó, eles vão te ensinar como é que planta. Um agrônomo, um técnico, vai te ensinar como é que faz, tá? Então, são 2 sites que eu recomendo, bem legal, para conhecer outra cultura, e os próprios sites da Embrapa, né? Entra no site da Embrapa e põe lá, faz uma pesquisa sobre qualquer cultura, vocês vão ver a quantidade de assunto que aparece na, nesses sites, tá? Então, são sites que eu recomendo. Cuidados no uso da internet, né? Nunca é demais falar, porque eu já tive experiências negativas onde invasão de hacker, invasão no computador da gente e perder todos os dados e depois te ligarem pedindo dinheiro para te devolver. Tem um colega meu que ele fez digitou 70 anos de dados para o biométrico de uma estação, temperatura e chuva, temperatura e chuva. Era tudo em papel, papel antigo, uns livros antigos. Ele digitalizou tudo. Imagina você ter informação do clima de 70 anos. Isso é informação valiosíssima, né? Empresas de tudo quanto é tipo, desde irrigação, de semente, defensivo, de clima, do que for. São informações que valem muito dinheiro, né? Os resultados da sua empresa valem muito dinheiro. E, infelizmente, tem quem compra e, pior ainda, tem quem rouba esses dados, né? Então, é o que eu estava falando, esse colega que pegou lá os cadernos, livro antigo do tempo, da chuva, e de 70 anos, acredito que quando ele acabou de digitar, roubaram, hackearam, invadiram o computador dele, levaram todos os dados dele. E pergunta para que levaram? Levaram para vender. Para quem vendeu, nunca mais vai saber. Nunca vai descobrir quem comprou essas informações. Mas com certeza alguém sabia que ele tinha esses dados no computador dele e alguém teve interesse em roubar, pagou para algum hacker, invadir o computador dele, roubou todas as informações que ele levou 2 anos para fazer. Enfim, perdeu. Então, por que eu falo isso? Quando nós temos dados importantes, quando a empresa já tem o seu antivírus, os seus programas de combate a hacker e tudo mais. Mas quando a gente tem o nosso computador pessoal, tem que ter o antivírus, tem que atualizar, né? A gente costuma, até no celular da gente, a gente tem lá, aparece lá, deseja atualizar agora tal programa, deseja atualizar o celular, a gente sempre põe, lembrar depois, o computador mesmo aparece, né? Deseja atualizar, põe lá, lembrar depois, lembrar daqui a um ano, ou não lembrar, ou não atualizar, mas aí que mora o perigo, porque a atualização, né, tanto do nosso celular, do nosso computador, não é só para deixar, né? Tem gente que acha que quando atualiza um programinha lá no celular, é só para mudar a cor, para mudar a letrinha, para deixar a janelinha diferente, nada. A maioria das atualizações, quase que 100%, é para proteger, é segurança, proteger contra ataques de invasores, né? A maioria das atualizações. Por quê? Quando o dono do aplicativo, o dono do site, descobre que alguém conseguiu invadir e roubar os dados de um cliente, eles vão lá e descobrem qual que foi a maneira que invadiram, os hackers invadiram e roubaram os dados. Então, a empresa cria um programa de segurança, um programa de defesa contra o roubo de dados,
e lança para os usuários atualizar. Aí vai chegar mensagem lá para você, ou no computador, ou no seu celular, gostaria de atualizar tal aplicativo? Aí você fala não. Saiba que quando você fala não para uma atualização, você está correndo um risco enorme de ter seus dados roubados, tá? Porque a atualização, quase que 100% das vezes, são atualizações de segurança, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a essas atualizações e sites de programas maliciosos. Bom, eu vou. Aqui a gente já está entrando na segunda aula. Tem o primeiro slide aqui, é um vídeo. Eu vou passar para vocês, é rapidinho, um vídeo de uns 4, 5 minutos, só para a gente ter uma degustação do que a gente vai ver na próxima aula, tá? Só para a gente ter uma noção do que a gente vai falar durante a disciplina, o que é uma agricultura de precisão. Então, eu vou pôr esse vídeo para vocês, eu vou sair da tela aqui um pouco, desligar meu microfone e dar play no vídeo. Caso não apareça aí, vocês me avisem, hein? Me escreve no chat aí. Eu vou fechar o microfone e ligar. Minuciosa análise do solo feita com este equipamento de Saci Freio, acoplado a um amplificador gamer de Você começa com um bom mapa, com uma boa amostragem de solo, né? Ter qualidade tanto no momento da amostragem quanto da localização dos pontos. Isso é o fundamental para conseguir de maneira adequada com o processo da agricultura de precisão, né, que envolve a aplicação dos fertilizantes localizada, né, uma dose pedida ponto a ponto. Então, é por aí mesmo. Pessoal, tava sem som, demoraram para me avisar aí. Ó, já tá aí com uns minutos no vídeo. Bom, mas ainda bem que avisaram. Eu vou voltar então, tá? Eu vou voltar o vídeo, começar do início, e eu não sabia que estava sem som. Então vamos lá novamente. Veja só o estande de plantas desta área de feijão. E agora veja esta área de soja. Notem como as linhas de plantio seguem um padrão reto, um espaçamento perfeito. Esse é o resultado do trabalho realizado com os equipamentos de agricultura de precisão AMS da John Deere. Tecnologia que o Grupo VINC de Chapadão do Céu, em Goiás, realiza desde o começo, já no preparo do solo. Produtores de 9.000 hectares de lavouras de soja e feijão, a família VINC adotou a agricultura de precisão no manejo a partir de 2003, em toda a sua área, com resultados claros de aumento de produtividade. O Grupo VINC vem aplicando agricultura de precisão nas suas lavouras desde 2003. E nessas últimas 7 safras, o principal ganho, sem dúvida, foi no aumento da produtividade, 20% em média, nas lavouras de soja, milho e também na de feijão.
Mas outro ganho importante foi também na redução dos custos de produção, principalmente no uso de fertilizantes e na mão de obra para o manejo das lavouras. Mas antes mesmo do preparo do solo, os engenheiros agrônomos das fazendas de grupo realizam uma minuciosa análise do solo feita com este equipamento de amostragem, o Saci Freio, acoplado a um utilitário Gator da Joule. Você começa com um bom mapa, com uma boa amostragem de solo, né? Ter qualidade tanto no momento da amostragem quanto da localização dos pontos, né? Isso é o fundamental para seguir de maneira adequada com o processo da agricultura de precisão, né, que envolve a aplicação dos fertilizantes localizada, né, uma dose pedida ponto a ponto. Então, é por aí mesmo. A amostragem de solo é a base. Com a análise do solo em mãos, os engenheiros do Grupo VIC trabalham essas informações de modo que as operações de fertilidade do solo e a pulverização são feitas a taxa variável. Com todo o terreno mapeado por GPS e com os dados do computador inseridos nos monitores do sistema AMS dos tratores e dos pulverizadores, todas as operações são realizadas da maneira mais econômica e eficiente possível, dando às lavouras somente aquilo que é necessário, nem mais e nem menos. Com o uso do mapeamento, a gente consegue detectar focos e também problemas mais em escalas menores, né? Então, com isso, eu consigo também tomar decisões mais apuradas, né? Decisões mais centralizadas, mais embasadas, né? Com mais precisão. E com isso, a gente pode ter uma chance maior de acerto, né? Usar o remédio certo na hora certa, na dosagem certa também. Quando começou a cultivar essas terras, ainda na década de 80, seu Borges nem imaginava que a evolução do manejo chegaria a esse patamar de tecnologia. Os resultados, claro, são animadores e o grupo já pensa em novos investimentos. A gente começou aqui, a tecnologia era bem diferente, né? Era plantadeira regante, não tinha distribuição boa de semente, era tudo no chutômetro, não tinha regulagem, era caía, estava bom. Então, hoje em dia, a gente vê também o rendimento, que a gente consegue fazer o plantio, né? Rápido e preciso. Hoje, se eu quero botar 20 grãos, eu ponho. Se eu quero botar 21, eu ponho. Né? Então, é preciso. Na prática, qual foi a grande conquista da agricultura de precisão no manejo das lavouras da sua fazenda? Na prática, a rentabilidade de trabalho. Né? Hoje eu consigo, com menos pessoas, eu consigo fazer uma área grande, né? E com precisão. A tecnologia de ponta. Entrou nesse ramo de tecnologia, tudo que está sendo lançado, a gente vai atrás, tentando sempre estar no que tem de melhor hoje. Não? Bom, deu um probleminha no áudio no começo aí, mas depois eu acredito que todo mundo ouviu. Mas é isso aí, nós vamos continuar falando disso na próxima aula, né? Mas eu gosto de ouvir o produtor falando, né? Independente de marca, isso aqui, na verdade, falou dessas marcas aí, mas o assunto é uma reportagem, mas não nos interessa a marca, né? Porque outras marcas fazem igual. Eu gosto de ouvir o produtor falando, né? Porque ele fala, ó, redução de custo, com menos gente ele faz muito mais, aumento de produtividade. Ele coloca, né? Um outro lá falou que ele coloca a dose, onde ele quer colocar algumas gramas, ele coloca, olha só, em gramas, imagina o que é colocar gramas por hectare. O grama de determinado adubo cabe na ponta do dedo. A gente se aplicar isso por hectare, é o que faz, é o que a agricultura de precisão faz. Onde você quer aplicar 12 gramas, onde você quer aplicar 13 gramas de um micronutriente, você é capaz de aplicar. Então, é legal ouvir o produtor falando que
que ele nos diz a verdade do que está acontecendo lá com ele, tá? Eu vou parar por aqui, porque na próxima aula eu vou interromper a gravação. Na próxima aula a gente continua por aqui. Aí eu fico aqui online com vocês. Pronto.